Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1892 e para a solene história de Emmeline Cigrand. É um caso que nos recorda que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a história delas da melhor forma que pode ser contada. Em 1892, a cidade de Chicago era uma sinfonia frenética de construção e ambição. Preparava-se para acolher a Exposição Universal de Chicago de 1893, um evento que iria exibir as maravilhas da engenhosidade humana. Milhões de pessoas foram atraídas para a chamada Cidade Branca, em busca de oportunidades, aventura e um vislumbre do futuro. Mas nas sombras deste progresso reluzente, uma escuridão estava a criar raízes. Entre as almas esperançosas que viajaram para Chicago estava Emmeline Cigrand, uma jovem brilhante, instruída e ambiciosa do Indiana. Ela, como tantos outros, via a cidade como um lugar para construir uma nova vida, sem saber que o seu caminho a estava a levar em direção a um dos predadores mais sinistros da América. Emmeline Cigrand trabalhava numa instituição em Dwight, Illinois, quando conheceu o homem que selaria o seu destino. Ele apresentou-se como Dr. Henry Howard Holmes, um médico e empresário bonito, carismático e aparentemente brilhante. Era um mestre da persuasão, exalando uma aura de riqueza e sofisticação que podia deslumbrar e desarmar até os indivíduos mais perspicazes. Holmes viu em Emmeline não apenas uma jovem bonita, mas uma pessoa inteligente e capaz que ele poderia explorar. Ofereceu-lhe um cargo como sua estenógrafa e secretária pessoal em Chicago, prometendo um salário que era mais do dobro do que ela ganhava na altura. Para Emmeline, foi uma oportunidade irresistível de avançar na sua carreira e vivenciar a excitação da grande cidade. Em 1892, ela aceitou a oferta, fez as malas e mudou-se para Chicago para começar a sua nova vida. A nova casa e local de trabalho de Emmeline era uma enorme estrutura de 3 andares no bairro de Englewood, propriedade e projeto do próprio A.J. Holmes. Para o público era um edifício impressionante e moderno, que albergava uma farmácia e várias lojas no resto do chão. Mas os seus andares superiores eram um labirinto de horror deliberadamente construído. Mais tarde, apelidado de Castelo da Morte, o edifício era um monumento à malevolência do seu criador. Continha mais de 100 quartos, muitos deles sem janelas e à prova de som. Havia escadas que não levavam a lado nenhum, portas que abriam para paredes de tijolo e uma série de passagens secretas e espias que permitiam a Holmes observar todos os movimentos dos seus hóspedes. O mais aterrador é que alguns quartos estavam equipados com condutas de gás, controladas a partir de um painel no próprio armário de Holmes. Era um edifício concebido não para a hospitalidade, mas para o controle total, aprisionamento e eliminação silenciosa de vidas humanas. À sua chegada, Emmeline foi arrastada para o mundo de Holmes. Ele era um manipulador experiente e rapidamente conquistou seu afeto e confiança. Cobriu-a de atenção e presentes e, em pouco tempo, pediu-a em casamento. Durante algum tempo, Emmeline parecia estar a viver um sonho, noiva de um médico rico e charmoso na cidade mais excitante do país. Mas esta gaiola dourada tinha um preço. Holmes isolou-a sistematicamente, afastando-a de amigos e familiares. Também a persuadiu a fazer uma apólice de seguro de vida, nomeando-o como beneficiário. Durante todo o tempo, ele explorou suas competências, usando-a como a fachada respeitável para os seus numerosos esquemas de negócios fraudulentos. Ela era mais do que a sua secretária. Era um componente-chave na sua complexa teia de enganos, um ativo que ele estava posicionando cuidadosamente para o seu propósito final e macabro. Apesar do charme de Holmes, Emmeline era uma mulher inteligente e, ao longo dos meses,
o sonho começou a azedar e a transformar-se num pesadelo. Surgiram fissuras na fachada, cuidadosamente construída de Holmes. Ela começou a notar as suas frequentes ausências inexplicadas, a sua teia de mentiras e as suas relações com outras mulheres que também pareciam viver e trabalhar no castelo. Emmeline confidenciou uma amiga que estava a ficar desconfiada e com medo do seu noivo. Um evento particularmente inquietante ocorreu quando ela descobriu Holmes no seu escritório com um esqueleto feminino totalmente articulado. Ele explicou calmamente que o usava para estudo médico, mas a visão perturbou-a profundamente. Ela tinha-lhe confiado as suas poupanças, o seu futuro e a sua vida, e estava a começar a perceber que o homem com quem prometera casar era um completo estranho, com segredos muito mais sombrios do que ela poderia imaginar. Por volta de dezembro de 1892, Emmeline Cigrand desapareceu. Num dia, ela era uma parte integrante da vida no castelo. No dia seguinte, tinha desaparecido. Quando os funcionários ou vizinhos perguntavam pela bela estenógrafa, Holmes tinha uma resposta simples e bem ensaiada. Explicava com aparente tristeza que Emmeline tinha rompido o noivado. Afirmava que ela tinha conhecido outro homem e que tinha fugido abruptamente para casar, deixando Chicago sem dizer uma palavra. Para uma cidade cheia de almas transitórias, era uma história bastante plausível. Ele até escreveu à família preocupada dela, repetindo a mentira para acalmar as suas perguntas. Pouco depois do seu desaparecimento, testemunhas viram Holmes e o seu associado próximo, Benjamin Pitezel, a manusear os pertences pessoais de Emmeline. A sua mala, outrora cheia com os bens e as esperanças de uma jovem a começar uma nova vida, era agora apenas mais uma peça de propriedade a ser descartada pelo seu assassino. Durante algum tempo, Holmes continuou o seu reinado de terror, usando o afluxo de visitantes para a Feira Mundial como um terreno de caça. Mas a sua intrincada teia de fraudes acabaria por ser a sua ruína. Em 1894, depois de deixar Chicago, Holmes foi preso em Boston. A acusação não era de homicídio, mas de fraude de seguros relacionada com um esquema envolvendo o seu associado Benjamin Pitezel. Um investigador de seguros, juntamente com um determinado detetive da polícia de Filadélfia, chamado Frank Geyer, começou a desvendar os negócios emaranhados de Holmes. A sua investigação sobre a burla e a subsequente obstinada busca de Geyer pelos 3 filhos desaparecidos de Pitezel iriam lentamente levá-los de volta a Chicago e aos segredos sinistros que jaziam adormecidos dentro das paredes do castelo de Englewood. A caça por provas de crime financeiro estava prestes a expor um legado de horror inimaginável. No verão de 1895, as autoridades entraram no castelo agora abandonado e iniciaram uma busca sistemática. O que encontraram ultrapassou os medos mais sombrios dos investigadores e horrorizou a nação. À medida que desvendavam as camadas do edifício, descobriram o pesadelo arquitetônico de Holmes. Encontraram a câmara forte hermética e a prova de som, equipada com uma conduta de gás. Encontraram calhas que iam dos andares superiores diretamente para a cave. Nessa cave, descobriram uma mesa de dissecação profissional, coberta com o que parecia ser sangue seco e produtos químicos. Desenterraram um enorme forno, grande o suficiente para conter um corpo humano, que continha cinzas e fragmentos de ossos carbonizados. Foram encontrados poços de cal viva e ácido, juntamente com uma coleção dispersa de ossos humanos, alguns ainda com restos de carne. O castelo não era um hotel. Era uma fábrica da morte, concebida para o assassinato e eliminação eficientes das suas vítimas. No meio do ossário da cave do castelo, os investigadores encontraram pistas que apontavam diretamente para o destino de Emmeline Cigrand. Nas cinzas do forno, descobriram finos fios do que pareciam ser cabelos longos e loiros, consistentes com os de Emmeline.
no interior da pesada porta da câmara forte, alguns repórteres afirmaram ver o contorno tênue e enegrecido da pegada de uma mulher, como se ela tivesse pontapeado a porta nos seus momentos finais. A prova mais condenatória, no entanto, veio do próprio assassino. Da sua cela na prisão em Filadélfia, procurando o pagamento da imprensa, H.H. Holmes escreveu uma confissão escabrosa. Embora grande parte estivesse cheia de mentiras e exageros, ele admitiu especificamente o assassinato de Emmeline Cigrand. Descreveu arrepiantemente como a atraiu para sua câmara forte sobre um falso pretexto, selou a porta e a asfixiou com gás antes de mover o seu corpo para sua mesa de dissecação. H.H. Holmes foi julgado e condenado pelo assassinato de Benjamin Pitezel e foi executado por enforcamento em Filadélfia em 1896. Ele nunca foi julgado pelo assassinato de Emmeline Cigrand, embora poucos duvidassem da sua culpa. A sua história é um dos relatos mais bem documentados das vítimas que passaram pelo Castelo da Morte. Ela não era uma estatística sem nome, mas uma pessoa real, uma filha, uma irmã e uma mulher de inteligência e ambição. A sua jornada para Chicago começou com uma promessa de um futuro brilhante, um sonho partilhado por inúmeros outros naquela era de otimismo sem limites. A sua história serve como um trágico lembrete de que tais sonhos podem ser cruelmente explorados pelos predadores que caçam nas sombras do progresso. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.